Olá, vamos continuar conversando sobre o HC 126.292. Eu me chamo Fabrício Rubinstein, eu estou aqui ao lado do professor Saulo Viana. Saulo, agora a gente vai começar a conversar sobre situações, decisões, onde a gente já tinha o afastamento da aplicação do princípio da presunção da inocência, do princípio da não culpabilidade. Então, a gente dá esse nome aí de mitigação, né, Saulo? Exatamente para quando a gente já não aplica ou quando a gente afasta aquele princípio. Por que isso acontece? Na verdade, pessoal, todos os direitos fundamentais, regra geral, são passíveis de ponderação. Então, eles podem, eventualmente, entrar em rota de colisão com outro direito fundamental. Isso faz com que esse princípio, que esse direito fundamental, sofra o que nós estamos chamando de mitigação. Nesse caso concreto, pessoal, é fundamental que nós façamos uma ponderação, uma análise confrontando o princípio da presunção de inocência, que evidentemente é uma garantia de todos os indivíduos, com a própria efetividade da função jurisdicional penal. Então, é fundamental que nós tenhamos aí uma ponderação de interesses. Até que ponto vai a presunção de inocência e até que ponto vai a efetividade da função jurisdicional penal. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, como a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma prisão que se dá quando atendidos a algum dos requisitos constantes do Código de Processo Penal, onde a prisão deve se dar mesmo sem trânsito em julgado. Ora, isso não seria uma mitigação ao princípio da presunção de inocência? Óbvio que sim, já que alguém é conduzido ao cárcere antes do resultado final do processo penal em jogo. Pois é, então assim, o Saulo falou da prisão preventiva, mas as prisões provisórias, entre elas a prisão preventiva, há outras, temporárias, prisões em flagrante, pronúncia, no caso de júri, sentenças condenatórias sem trânsito em julgado, enfim, já há diversas espécies aí de prisões provisórias em que exatamente essa proteção ao princípio da presunção de inocência, ela é afastada, como bem disse o Saulo. E teve um outro exemplo também paradigmático, pessoal, em relação à inelegibilidade que foi promovida pela Lei Complementar 135 de 2010. A lei da ficha limpa, né, Saulo? A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela estabelece que haveria uma inelegibilidade daqueles indivíduos que já foram condenados por sentença de órgão colegiado pelos crimes previstos nessa lei, sem que tenha havido o necessário trânsito em julgado. Isso é uma clara mitigação também do princípio da presunção de inocência, na perspectiva evidente das inelegibilidades dos direitos políticos. Só para complementar isso, uma das teses aí que foi que se afastou, ou que pelo menos se deixou afastar a questão do princípio da presunção da inocência, foi justamente afirmar que, no caso aí, a lei da ficha limpa é uma questão de direito eleitoral, né, e não de direito penal. Sim. Então não estaria aí, a gente vai até falar daqui a pouquinho sobre essa questão, mas só para a gente colocar que são, sim, situações em que a gente coloca o princípio da presunção da inocência não como um princípio, como você bem disse, absoluto, né? Então, por exemplo, a gente estava falando sobre as prisões provisórias. Nesse HC, no material que você tem aí, no HC 72663-1 de São Paulo, o próprio STF já tinha colocado a orientação, já tinha afirmado a orientação de que a prisão provisória, ela não viola o princípio constitucional da presunção da inocência, muitas vezes até para garantir mesmo a instrução processual, que é o caso da gente ter a aplicação aí quando a gente tem a prisão preventiva, que está lá no artigo 312 do CPP. Então, exatamente a decretação da prisão preventiva, ela tem diversos instrumentos, ela serve para diversos instrumentos e a gente tem que colocar exatamente isso como uma necessidade de uma ponderação de interesse e, nesse caso, o próprio STF, ele sempre entendeu que não havia o porquê da gente afirmar que diante de umas prisões provisórias a gente teria o afastamento deste princípio. O que é interessante, Saulo, é que até esse julgamento de número desse HC, um outro HC, o 84078, o plenário do STF, o próprio pleno do STF, tinha ratificado, tinha confirmado o entendimento de que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação, ela somente poderia ser decretada a título cautelar, provisório, ou seja, em situações aí excepcionais, no caso de uma prisão preventiva para garantia aí
da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Por isso que esse HC, Fabrício, que a gente está analisando... 126, né? O novo. Exatamente, 126292, ele foi tão paradigmático e transformador da realidade subjacente, porque até então era pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a execução provisória da pena seria vedada com uma decorrência lógica do artigo 5º, inciso 57, que trata do princípio da presunção de não culpabilidade, também chamado de princípio da presunção de inocência. No seu material que você tem aí, que você tem à sua disposição, a gente falou muito sobre isso, a gente deixou algumas coisas, várias situações em que esse princípio ele foi algumas vezes afastado. Então, no caso do antigo artigo 594 do CPP, em algumas situações, mas eu queria reforçar para você uma situação bem interessante em que o princípio da presunção da inocência ele já tinha sido afastado. Por exemplo, quando você coloca, o Saulo até falou sobre a questão da lei da ficha limpa, mas também no caso eleitoral, né, do direito eleitoral, mas na própria esfera administrativa. A gente tem um julgamento do Supremo, do STF, que é o recurso extraordinário 141.787, onde o STF entendeu que não viola o postulado da presunção da inocência uma regra legal que determinava a exclusão de um oficial de polícia de qualquer quadro de acesso à promoção por ele ter sido denunciado em processo crime, enquanto a sentença não transitar em julgado. Ou seja, em outras palavras, o STF naquele momento ele entendeu que o princípio da presunção da inocência ele estava ali restrito, ele estava circunscrito apenas ao âmbito penal e não à esfera administrativa, não seria aplicado em outras esferas. Talvez até por isso, nesse sentido, a gente tenha tido aí a questão da lei da ficha limpa, que admitiu a possibilidade da inegibilidade ser aplicada após a decisão, não de primeira instância, mas a decisão de um colegiado. O fato, Saulo, é que um resumo para a gente fechar esse encontro sobre esses afastamentos que já aconteceram, que já foram previstos, que já foram aceitos na nossa jurisprudência, essas mitigações, esses afastamentos, eles dizem respeito, eles são justificados muitas vezes pelo princípio do favor rei, do favor libertatis, que também tem índole constitucional. Então, uma mitigação, essas situações já aconteceram, mas há uma situação que eu trago aqui para você, que é exatamente a questão onde esse princípio ele é garantido ao extremo, que é quando a gente está diante aí do chamado rol dos culpados. O que é isso? Bom, o fato é que o efeito maior, o efeito mais importante do princípio da presunção da inocência, se ele hoje, após o julgamento do HC 126.292, ele foi considerado afastado para alguns, para outros não, mas o fato é que o princípio da presunção da inocência, ele garante, ainda hoje, que se lance o nome do réu no rol dos culpados, enquanto não estiver definitivamente condenado. O que significa isso? Isso significa que a gente tem o julgamento, a gente pode ter até a prisão provisória, enquanto não temos aí a definição, o esgotamento de todas as fases recursais, mas o fato de estar cumprindo essa pena provisória não autoriza aí o lançamento do réu no rol dos culpados. Então, nesse sentido, o registro da condenação do réu, ele só pode ser efetivado após o trânsito em julgado da sentença penal, quando o seu nome, então, vai ser lançado no rol dos culpados, um ato aí que permite a documentação da decisão condenatória para que produza os efeitos secundários. Então, a gente tem aí o caso de reincidência, suspensão condicional da pena, revogação de sursi, revogação de reabilitação e etc. Próximo bloco, Saulo, a gente então começa finalmente a comentar com você o que foi esse HC 126.292 que aconteceu em fevereiro de 2016 no STF. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Até o próximo bloco. Valeu, um abraço.